De volta aos vídeos do jQuery, desta vez para falarmos sobre o Attribute Equals Selector. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, eu tenho aqui na minha estrutura de HTML dois parágrafos dentro de um div que contém dois atributos name, mas cada um tem um valor diferente. Então eu posso aqui selecionar, por exemplo, o parágrafo que contém o atributo name, João, simplesmente definindo da seguinte forma: p name igual a João. Ora, como podem reparar, acontece aqui um pequeno detalhe, que é o facto de nós estarmos aqui a utilizar aspas, quer no início, quer para aqui para definir o atributo. Ora, então vamos tentar aqui utilizar, neste caso, os apóstrofos, e vamos verificar que aqui o elemento que corresponde ao div 3 vai ser então formatado da forma correta. Da mesma forma que fizemos desta maneira, poderíamos ter colocado aqui o apóstrofo e depois usar as aspas dentro deste selector e o resultado é exatamente o mesmo. Se eu quisesse utilizar a mesma nomenclatura para definir Ribeiro, então neste caso eu utilizaria aqui Ribeiro e portanto o div 2 será formatado. É evidente que se eu tiver aqui names, o name igual, neste caso João, o que não é muito correto, o que vai acontecer é que nenhum deles é formatado e portanto muita atenção a este aspecto, porque, ok, neste caso João. Ok, eu estava a ver aqui por que motivo é que não eram formatados, estava apenas a dizer que não é correto fazer este tipo de implementação, dar dois nomes diferentes, dois nomes iguais a dois elementos diferentes, ok? E portanto, esta é a formatação daquilo que se designa por o Attribute Equals Selector. Ora, ao inverso do Equals Selector, temos também a possibilidade de usar o atributo de Not Equal Selector. Ora, o que é que isto significa? Vamos aqui criar, por exemplo, name igual a António e vamos depois copiar aqui para os diferentes parágrafos, ok? Mais uma vez referindo que isto não é correto, então vamos, uma vez que não é correto, vamos aqui alterar simplesmente para, por exemplo, classe, ok? E portanto temos aqui atributos diferentes, temos todos atributos classe com valores diferentes, neste caso 3 Antónios, 2 Joões. Ora, vamos então aqui verificar de que forma é que nós podemos aqui usar o class igual a João e automaticamente todos os parágrafos que contêm João são selecionados. Se eu colocar António, até porque não houve ali nenhuma alteração, porque coincidiu com aquilo que lá estava, vão ser selecionados os restantes. E, portanto, reparem, cá está então a formatação atribuída. No entanto, se eu quiser usar o not, eu simplesmente coloco aqui um ponto de exclamação. Okay? E neste caso estamos a usar a negação habitual da linguagem da sintaxe C. Isto é, eu tenho todos os parágrafos, ou quero ir buscar todos os parágrafos que contêm um atributo classe cujo valor seja diferente de António. Ora, para ser diferente de António, nós temos aqui dois valores com João. Então, neste caso, voltamos a ter aqui os parágrafos definidos. E reparem, ele foi buscar aquele parágrafo que também não tem um atributo classe, ou melhor, neste caso, tem um atributo diferente que não é um atributo classe com o valor de António, ok? E, portanto, esta é a utilização do Not Equal Selector dentro dos atributos. Ora, em seguida vamos ver aquilo que se designa por um atributo de Starts With Selector. Ora, Starts With significa começar com, ok? Então, neste caso, nós vamos substituir aqui o sinal de negação por um acento circunflexo. Ora, o acento circunflexo, para se escrever, tem que se pressionar o Shift, depois o acento circunflexo, largar o Shift e depois colocar um espaço. E então, desta forma, nós temos um acento circunflexo. Isto significa basicamente o seguinte: se eu colocar aqui J,
o que vai acontecer é que todos os elementos parágrafo que contenham uma classe cujo nome comece pela letra J vão ser formatados. Neste caso eu vou colocar aqui o A para que seja visto aqui o resultado e reparem, cá estão todos os A's. Porquê? Porque eles estão formatados com a classe que começa por António. Mas eu vou colocar aqui António, vou colocar aqui Alberto, por exemplo. Alberto e Albertino. Ok. Então nós temos aqui a possibilidade de ir especificando qual é a string, neste caso o texto, pelo qual começa o atributo. Neste caso, se eu colocar all, reparem o que é que vai acontecer, já só estes dois é que me vão ser formatados. Porquê? Porque são os únicos dois que contêm aqui o all. E até Albert, os valores vão ser iguais. No entanto, se eu colocar Alberti, Alberti, apenas o último será apresentado. Reparem, cá está então a formatação. E eu penso que é relativamente simples perceber o que é isto do starts with. Para isso, não esquecer, e se esquecerem poderão utilizar sempre a referência do jQuery, é utilizar simplesmente aqui o acento circunflexo.